falar sobre sobrepeso e obesidade, tá? Quando eu falo, já estamos em 20 pessoas ao vivo, queria perguntar para vocês, quando eu falo de sobrepeso e de obesidade, o que vem na cabeça de vocês, né? Quem puder compartilhar, quem puder escrever para mim aqui nos comentários, eu vou ficar bem satisfeita. O que seria? Vocês sabem o que é o excesso de peso e a obesidade? Alguém tem alguma ideia do que seria? E possa compartilhar comigo, possa escrever aqui nos comentários. A Adriana tá escrevendo: Maíra, comi um pedaço de bolo hoje. Será que saí do meu foco? Vi meu esposo comendo e acabei comendo um pedaço. Bolo de aniversário. O que acontece, Adriana? Saiu do foco do dia, tá? Então, assim, quando a gente sai da dieta no dia, a gente acaba perdendo um pouquinho daquele dia. Provavelmente é um dia que você não perdeu peso hoje, tá? Mas se foi só um pedacinho, não tem problema. Amanhã é vida que segue a dieta de novo, tá bom? Dependendo de como a gente faz, por exemplo, às vezes junta os 2 lanches da tarde, né? E se não foi uma coisa extra, às vezes a gente até consegue encaixar dentro da caloria do dia e talvez até continuar no processo de perda de peso. Mas geralmente a gente perde um dia de dieta, tá bom? Mas você ainda tem 6 dias para conseguir seguir e perder 1 quilão na semana aí, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Olha, do que seria sobrepeso e obesidade? Excesso de gordura. Jaque escreveu aí pra gente. Boa noite, Jaque. Bom ter você de volta. Exatamente isso, tá? Então, sobrepeso e obesidade é o excesso de gordura corporal, tá bom? É quando a gente come mais do que deveria e o nosso corpo acaba acumulando em forma de gordura. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a gente tem um genótipo, né? Aí a gente já tá levando mais pra parte da genética mesmo, que é de poupador, tá? A gente poderia ter o gastador, né? Assim, uma parte muito irrisória da população tem o gen de ser gastador, que são aquelas pessoas, com certeza vocês já conhecem alguém assim? Que é aquela pessoa que come e não engorda, sabe? Assim, dá vontade de matar. Que a gente tem vontade de esganar, né? Assim, que quando você vê a pessoa comendo, você fala assim: nossa senhora, no dia que a sua lombriga me der cria, me dá uma pra eu colocar aqui, né? Porque a gente tem uma parte muito pequena da população que tem esse genótipo de gastador, que são as pessoas que conseguem comer uma quantidade maior e não engordar. Mas, assim, mais de 95% da população tem o gen de ser poupador. Porque antigamente as coisas eram assim, né? Então, por exemplo, o homem pré-histórico, ele não tinha supermercado, né? Não tinha padaria, não tinha mercearia. Então, o homem caçava, o homem era extremamente ativo. Então, para poder comer, ele tinha que caçar. Muitas vezes, ele ficava sem se alimentar por dias, procurando a caça. E aí, por exemplo, conseguiu matar um javali, né? Que é um animal muito grande. O homem comia o máximo que ele conseguia. Por quê? Porque ele sabia que depois ele ia ficar muitos dias sem comer. Então, o nosso corpo desenvolveu o genótipo de poupador, né? Então, quando a gente come a mais do que deveria, a gente armazena em forma de gordura, tá bom? Então, não tem como eu virar pro meu corpo e falar assim: amigo, ó, hoje você não armazena não, porque é sábado, então eu tô comendo a mais, mas pode ficar tranquilo, não armazena não, tá? Não tem jeito a gente fazer isso. Comeu a mais, vai engordar, tá? E por quê? É armazenado em forma de gordura. Se eu como gordura a mais, armazena em forma de gordura. Se eu como açúcar a mais, armazena em forma de gordura. Se eu como carne a mais, armazena em forma de gordura. Então, a gente só armazena calorias excessivas em forma de gordura, tá? Então, comeu a mais, vai engordar. É matemática, não tem choro, não tem vela. Se eu preciso de 1.800 calorias no dia, eu comi 1.200, eu emagreço, 1.800 eu mantenho, comi 3.000, vou engordar. Não tem como, tá bom? A gente tem essa falsa impressão de que a estrutura óssea de uma pessoa obesa é maior do que de uma pessoa magra. Isso não acontece.
A gente tem diferenças, por exemplo, eu sou uma mulher alta, eu tenho quadril largo, isso é formato de corpo, né? Às vezes o pulso um pouco mais largo e tem pessoas que são mais fininhas, mas a estrutura, a composição é a mesma. Então, a gente só difere da obesidade por causa do excesso de gordura no corpo. Esse é o significado, tá? Adriana escreveu aqui, significa tô explodindo, isso é sobrepeso, obesidade é isso, muito triste. Renata, dificuldade agora que eu estou fazendo turno de 24 horas, as pessoas ao redor não ajudam. A gente até conversou, né, Renata, de tentar as dicas e aí tentando adaptar mesmo. Todo paciente que está fazendo dieta e entra pro turno, a gente tem muito paciente, Renata no caso é bombeira, a gente tem muito paciente que é enfermeira, médica, e quando tá no plantão é difícil, né? Quando tá no turno, mas no começo é que é muito difícil, depois o corpo ajeita, a gente consegue fazer o planejamento e tudo vai fluindo, tá? Então, comeu a mais vai ser armazenado em forma de gordura. Quando a gente tá alguns quilos acima do peso ideal, é característico de sobrepeso. E quando são muitos quilos acima, característico de obesidade, tá? A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, de como que é o diagnóstico, né, do sobrepeso e da obesidade. Causas, né? Por que uma pessoa desenvolve sobrepeso ou obesidade? A gente tem que ser muito sincero nesse momento e falar que a principal causa é a alimentação, tá? Ninguém engorda à toa, isso tem que ser dito. As pessoas não ganham peso por ansiedade, ninguém ganha peso por depressão. Eu não ganho peso porque eu tô triste, eu ganho peso porque eu como a mais por estar triste. Eu não engordo porque eu sou ansiosa. Eu sou ansiosa e como mais do que eu deveria, por isso que eu engordo. Eu não engordo porque eu fiquei triste, né? A tristeza por si só não engorda ninguém. O que engorda é a comida, gente. É comer mais do que deveria. Ah, Maíra, eu engordei porque eu tenho tireoide. Não, gente, tireoide é uma glândula que todo mundo tem. E a desfunção da tireoide, que se chama hipotiroidismo, né? Que inclusive eu trato desde os 16 anos, ela dificulta o emagrecimento. Mas, pela literatura, e isso é comprovado cientificamente, a gente não engorda mais do que 6 quilos, tá? Se você engordou 20 quilos, não foi a tireoide, foi o pãozóide, o bolóide, o chocolatóide, a cervejoide, tá? A gente tem que assumir as coisas. Ah, Maíra, eu não tomava anticoncepcional, comecei a tomar anticoncepcional injetável. Ganhei peso, máximo 6 quilos. Maíra, ovário policístico, menopausa, máximo 6 quilos, tá? Se você ganhou 10, ganhou 20, não foi isso não, foi alimentação. Então, a gente precisa de ter assumir isso, sabe? Por que eu tô com sobrepeso e obesidade? Porque eu comi mais do que eu deveria, ponto. Então, a principal causa é essa. Existem essas causas secundárias, né? Medicamentos que fazem retenção de líquido, pacientes com problemas metabólicos, que aí dificultam o processo de emagrecimento, às vezes ganham peso, né? Na medida dos anos, ao longo dos anos, e quando assustou já desenvolveu um quadro de sobrepeso e obesidade, tá? Mas, maioria grande, maioria avassaladora, maioria é porque comeu mais do que deveria, tá bom? E o que a gente tem de risco e de consequência por causa do sobrepeso e obesidade? Maíra, tá, beleza, eu tenho obesidade, mas eu sou feliz. Eu tenho obesidade, mas eu quero me aceitar. Hoje em dia, essa do aceitar tá muito forte, né? De aceitar a obesidade. E, infelizmente, a gente precisa de conversar sobre isso. E eu preciso de falar isso pra vocês. A gente não pode romantizar a obesidade, tá? No sentido de, aí eu vou me aceitar. Obesidade não é uma questão de aceitação. Obesidade é uma questão de saúde, tá? É duro falar isso, é difícil falar isso, mas a gente precisa de falar sobre isso. Sobrepeso, não, tá bom? A gente não tem padrão de beleza, não tem que ser todo mundo magra, ninguém é Barbie, nós somos
Mulheres e homens de verdade, que às vezes ganham um pouco de peso ao longo dos anos e tá tudo bem. Porém, um sobrepeso, né? O Léo sempre fala muito da questão dos 10%. Então, por exemplo, agora eu tô gestante, né? Gestante é desejável, inclusive, que a gente ganhe um pouco de peso. Mas quando eu estou no meu peso normal, sem estar gestante, eu peso na casa de 70 quilos. 70, 71, eu tenho 1,71 de altura. Por exemplo, eu poderia pesar até 77, pra vocês terem uma noção de proporção, né? Eu poderia pesar até 77, por exemplo, que eu teria simplesmente um sobrepeso leve, né? Que é 10% a mais do que o seu peso usual. É um peso, por exemplo, que às vezes incomoda só esteticamente, mas não vai te trazer um problema de saúde por causa disso. Eu não vou infartar porque eu tô 10% acima do meu peso. Vocês entendem? Obesidade não. Obesidade não é assunto para aceitação, não é pauta de eu me amo, eu me aceito obesa, tá? Porque é uma questão de saúde. Isso ficou muito claro pra gente agora por causa do Covid, né? A obesidade é grupo de risco. As pessoas foram vacinadas antes. A gente teve vários pacientes na clínica que pediram laudo para os nossos nutricionistas para conseguir a vacina antes, porque obesidade é grupo de risco, é comorbidade, tá? Então, não é uma questão estética, não é uma questão de aceitação, não é se eu tô achando bonito ou não, isso independe de opinião. Obesidade não é para ser aceita, tá bom? Então, a gente precisa de conversar isso com vocês, é duro às vezes é difícil, mas são assuntos que a gente precisa de trazer para trazer clareza mesmo para as pessoas, principalmente porque hoje em dia existe essa onda na internet da aceitação. É claro que você tem que se aceitar e se amar, independente de você estar com obesidade ou não. A questão não é essa, a questão é, eu estou obesa, mas eu quero mudar a situação. Então, por exemplo, eu cheguei num quadro de obesidade temporariamente porque eu perdi o controle. Muitas pessoas chegaram no quadro de obesidade agora por causa da pandemia. Ficaram muito tempo em casa, mais de um ano em casa, né? E às vezes a gente perde a noção, às vezes come um pouco mais. Quando assustou, ganhou 10 quilos, chegou num quadro de obesidade. Eu posso passar por um período na obesidade, eu continuo me amando, mas eu busco formas de sair da obesidade. Outra coisa é eu bater bandeira de que eu sou obesa e eu vou ser obesa a vida toda porque eu me aceito, ok? Então a gente precisa de falar sobre isso com vocês, porque isso é muito importante. Adriana Maíra, dieta 1, bife de frango grelhado, se eu comer bife de porco, engorda. Bife de porco. A carne de porco, ela é um pouco mais rica em colesterol, é uma carne um pouco mais gordurosa, por isso que ela não tá escrita no cardápio de vocês. A gente prefere carnes magras, né? Frango, peixe ou boi, partes magras, mas de vez em quando pode comer sim, não é proibido não, combinado? Já que falando, hashtag falando verdades aqui, a gente tem que falar, né? Trazer as verdades aí. A Adriana, é verdade, é muito grave, é risco. E, na verdade, gente, a gente pegou... eu até falei isso agora no grupo de 18, que eu faço nutrição, né? Tô indo pro 7º período. E a gente já pegou diagnóstico, né? Prontuário de paciente de certidão de óbito. Causa da morte, obesidade. Por quê? A pessoa morreu de excesso de peso? Não, a pessoa provavelmente teve um infarto, mas foi decorrente da obesidade, tá? Então, obesidade não é questão estética, obesidade não não existe, um grupo, vamos fazer um grupo dos obesos e todo mundo ficar... Não é isso. A gente pode estar obeso temporariamente. Coloquem isso na cabeça de vocês. Eu posso até chegar num quadro de obesidade temporariamente, com hora, com dia marcado, para tomar providência para sair, tá? Sobrepeso, Maíra, sobrepeso a gente é um pouco mais maleável na clínica, tá? Vou dar um exemplo para vocês.
Vou dar esse exemplo, tá? Do meu peso, 1,71. Ali o peso normal, né? De acordo ali com o IMC, seria na faixa de 70 quilos, né? Podendo ali variar de 66 até 72, existe uma faixa. Mas vamos supor, 70 quilos, 1,71 seria ali dentro do normal. Aí a paciente tá pesando 77, tá? Só que ela tá pesando 77, os exames estão todos bons, a paciente se aceita fisicamente, a autoestima tá boa, ela tem disposição, ela consegue fazer todas as atividades do dia dela. Ela precisa mesmo chegar nos 70 quilos? Não. Ela pode conviver com um excesso de peso pequeno. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, assim, o excesso, o sobrepeso leve, muitas vezes você pode conviver com ele. Você deve, aí é você que vai saber, tá? O paciente vai avaliar. Por exemplo, eu não gosto. Eu já passei pelos dois lados. Convivi com obesidade por 20 anos da minha vida e passei 11 anos, né? Tá fazendo 11 anos? Vai fazer 12 anos. Que eu tenho um peso normal dentro dos parâmetros do IMC. Eu prefiro estar com o peso normal, sem sobrepeso. Mas eu poderia pesar na faixa de 75 quilos, tá? Isso não iria causar nenhum problema de saúde por causa disso. Agora, obesidade não, tá? Então, a gente precisa de combater a obesidade. Ariane, Maíra, boa noite, preciso seguir as ordens da dieta, arrisco ou posso trocar as alimentações dentro do que está escrito? Dentro do cardápio pode, tá, Ariane? Dentro do nosso cardápio. A gente não gosta de muitas substituições, porque assim, tem muito paciente depois de um mês de dieta vira nutricionista, né? Ah, eu não vou comer esse arroz aqui não, porque eu vou comer 2 pedaços de carne. Ah, eu não vou comer essa fruta não, porque eu vou comer um bolo. E aí não funciona. Mas fazer as variações dentro do cardápio, né? O nosso paciente emagrecente, ele tem o cardápio semanal de segunda a domingo. Então, por exemplo, hoje é terça-feira, mas eu quero fazer o jantar de domingo. Aí não tem problema, tá? Dentro do cardápio não tem problema nenhum. Fora o cardápio, aí tem que ficar um pouquinho atento, combinado? Como que é feito, gente, o diagnóstico, tá? O diagnóstico de sobrepeso e obesidade. Ele é feito através de um parâmetro que a gente chama de IMC, que é o índice de massa corpórea, tá? O que é o IMC? É uma conta muito simples de ser feita. Se vocês digitarem na internet, né, tem para tudo enquanto é lado, calculadora de IMC. Como calcular o meu IMC? Ou então vocês podem bater aí no celular mesmo. O IMC é o quê? É o seu peso, tá bom? Então, você vai colocar o seu peso, por exemplo, 71 dividido por a altura ao quadrado, que é a altura vezes a sua altura, tá? Então, por exemplo, 1,71 vezes 1,71, e aí pega o 71 e divide por esse valor, tá? E a gente chega no resultado do IMC. Esse resultado, ele é um parâmetro, igual eu tô falando com vocês. Na clínica mesmo, os nossos nutricionistas não olham somente o IMC. A gente tem o IMC como parâmetro, tá bom? Porque a gente tem que ter um parâmetro, né? Tem que ter um norte. Para falar que uma pessoa é mediana, a gente não tem um parâmetro de quem é alto, de quem é baixo, de quem é mediano. Então, o IMC também é essa questão de ter um parâmetro. Se for abaixo de 18, se eu não me engano, é baixo peso. Então, também não é legal de ficar, tá? Dentro ali de 18, né, até 25, varia um pouquinho entre homem e mulher, mas ultimamente a gente generaliza, né? Então, até 25 é dentro do peso normal, tá? Do resultado. Resultado deu até 24,9, né? Resultado deu 25. Até 29,9 é sobrepeso. Aí é que a gente tem que conversar um pouco sobre essa questão do sobrepeso, que, por exemplo, se o seu resultado deu um sobrepeso lá 29,8, você tá com um pezinho na obesidade. Aí não é legal de ficar, não tá dentro daqueles 10% que eu falei com vocês, que é aceitável. Agora, Maíra, meu IMC deu 26, meu IMC deu 25,5, meu IMC deu 27.
não tem tanto problema assim, tá? Agora o IMC deu 29,9. Se você engordar 500 gramas, você já tá na obesidade. Aí tem que ficar mais atento, tá? A partir de 30, a gente tem os resultados de obesidade 1, 2 e 3, tá bom? De 30 até 34,9, obesidade 1, 35 até 39,9, obesidade 2 e acima de 40, obesidade 3, tá bom? Maíra, indicações para bariátrica, né? Tem muito paciente que pergunta, meu caso é só bariátrica. Na clínica a gente já teve paciente de obesidade 3, que saiu da 3, saiu da 2, saiu da 1 e convive muito bem com o sobrepeso, tá? Mais indicações de intervenções é só acima de obesidade 3, né? Obesidade 3, que não tem 4, 5, né? O máximo é a 3. Então seria obesidade 3 e comorbidades, porque tem paciente ainda que tem obesidade 3 e ainda não chegou na comorbidade. Então seria somente assim, tá? Mas mesmo quem tem obesidade 3, a gente já teve paciente na clínica que emagreceu 50 quilos, 42, 45, tá? Então a gente consegue sim vencer sem intervenção. Mas se fosse fazer intervenção, seria só ali para uma obesidade 3 bem avançada. Viviane, posso trocar uma colher de sopa de queijo cottage por uma colher de sopa de requeijão light? Ambos estão dentro do cardápio. Não tem a mesma caloria, tá? Uma colher de sopa de queijo cottage seria uma ponta de faca do requeijão. Tipo assim, uma colher de sopa cheia de cottage equivale a uma colherinha de café de requeijão, mesmo light, tá? Mas se for usar menos quantidade, pode, não tem problema não, tá bom? Se vocês tiverem muita dificuldade com o cottage, gente, uma dica muito boa é temperar. Por exemplo, ricota, eu não sou fã de ricota, assim, nossa, eu nem compro. Mas vamos supor, se eu temperar ricota, eu gosto dela. Então, você pode comprar ricota, por exemplo, ou cottage. Coloca ali um fiozinho de azeite, coloca uma cebolinha, uma pimenta, um pouquinho só de sal, faz aquela misturinha e fica extremamente saboroso, tá? Então, muitas vezes vocês reclamam do cottage porque ele não tem gosto, né? Tem uma marca que chama Entre Rios, que é uma marca que eu gosto muito, que é uma marca de cottage bem saborosa. Agora tem uns que realmente é sem gostinho, mas é só dar uma temperadinha que melhora, tá bom? Adriana, Maíra, minha primeira meta é quero sair da obesidade. Saindo da obesidade, quero alcançar meu peso normal e minha altura. Me ajuda? Claro, com certeza. O caminho, gente, é só um pouquinho mais longo, né? Às vezes, quando o paciente tá com IMC, meu IMC tá bravo, tem que costurar a boca. Eu, por exemplo, eu tive obesidade 1, né? Eu pesei 90,5 kg quando eu fiz o meu processo de emagrecimento no Emagrecente. Então, eu tenho 1,71 e cheguei a 90,5 kg. E entrei num peso normal. Então, saí do quadro da obesidade, saí do sobrepeso. É completamente possível, gente. Completamente possível. Só que tem que ter paciência. Então, assim, a grande maioria das pessoas não tem paciência. A gente quer imediatismo. Por isso que as pessoas tomam remédio para emagrecer. Porque elas querem emagrecer em um mês o que engordaram em um ano. E aí não funciona bem, né? Até para engordar demora, claro que demora infinitamente menos tempo do que para emagrecer, mas até para você ganhar peso não é da noite pro dia. Às vezes você ganha 10 quilos ao longo de 3 meses, ao longo de um ano, e você quer emagrecer em um mês. Então, por isso que não funciona. Mas é completamente possível, tá? Uma meta aí, né? Tô vendo aqui a Adriana tá perguntando quanto tempo uma pessoa perde 50 quilos. A gente teve um paciente que perdeu em um ano. Tá? Dentro de um ano ele conseguiu eliminar 50 quilos com alimentação e depois inseriu atividade física. O meu treinador de Muay Thai, agora eu não tô fazendo Muay Thai, né? Não posso, porque tem neném, então tem que ser só pilates. Mas o meu treinador, ele eliminou 40 quilos. Ele começou com 119 da Brutus Muay Thai, o Aldo. Postei pra vocês aí tá no feed, vocês podem olhar, foram 40 quilos. E ele bateu 81 pra poder fazer a luta que ele tinha que fazer. Muito treino, o dele foi muito rápido, foi 40 quilos em 6 meses. Mas foi muita atividade física também, tá?
Agora, 40 quilos dentro de um ano, só com alimentação, é bem tranquilo de conseguir. Se vocês pararem para pensar, é uma questão de constância. E as pessoas não são constantes. O grande problema é esse. Todo mundo quer resultados exorbitantes, né? Todo mundo quer resultados enormes. Mas, por exemplo, se você eliminar 2 quilos no mês, gente, 2. Se você eliminar 2 quilos no mês, que dá meio quilo por semana, que assim, é tranquilíssimo de eliminar. O paciente nosso elimina isso brincando, tá? Se você eliminar 2 quilos por mês, são 24 quilos por ano, de forma tranquila, sem pressão, tá? Se a gente dobra, por exemplo, né? Se eu coloco aí na faixa de 4 quilos por mês, já deu 48, é os 50. Então, assim, só que é trabalho de um ano, gente, entendeu? Mas eu quero eliminar 10 quilos. Você pega firme 3 meses que você elimina 10 quilos. Facilmente, assim, na clínica toda hora. A gente tem paciente que bate 10 quilos em 3 meses. Eu tenho paciente que já bateu 10 quilos em um mês? Sim. Eu tenho paciente que bateu 10 quilos em um ano? Sim, também. Ué. É uma questão de dedicação. Tem gente que dedica um pouco mais, de forma mais intensa. Tem gente que não consegue abrir mão de algumas coisas. E aí acaba que, por exemplo, eu quero fazer dieta, mas eu não abro mão da minha cervejinha no final de semana. Então, você não vai conseguir num período tão rápido, mas você vai conseguir, sabe? Então, assim, é só a questão de achar o ritmo, gente. Se vocês acharem o ritmo de vocês, se vocês conseguirem achar um nível que seja confortável e aceitável de dieta, você leva a sua dieta um ano, quando você viu, já perdeu 20 quilos, 30 e nem percebeu. Só que tem muita gente que leva a dieta como sacrifício. A pessoa começa a dieta e já... tô de dieta, eu não aguento, minha vida acabou, meu Deus, todo mundo tá comendo, tá bebendo e eu não. Aí a pessoa não leva, ela desiste mesmo. Mas se você acha um equilíbrio, se você acha ali, olha, eu tô de dieta, eu faço 100%, agora isso faz parte do meu estilo de vida, não tô fazendo isso aqui pra agradar ninguém, eu tô fazendo porque é bom pra mim, porque vai melhorar a minha saúde, a minha autoestima, meu cabelo, minha pele, tudo. E de 15 em 15 dias eu vou comer, por exemplo, um fast food. Não tem problema nenhum, gente. Equilíbrio na vida é tudo. Só que as pessoas são extremistas. Então eu comia fast food todo dia e eu quero passar 3 meses sem colocar um pão na boca. Aí não vai, sabe? Então, assim, equilíbrio. Vocês precisam de apoio, de ajuda e de achar o equilíbrio de vocês, tá? Boa noite, Josi chegando aí, muita gente chegando. Chayenne, a gente não vai poder comer mais coisas gostosas? Claro que vai, acabei de falar isso. Não existe na Emagrecenter, tá? A gente não faz dieta restritiva na Emagrecenter porque não funciona. Não funciona a longo prazo. Dieta que tira pão, que tira carboidrato, que tira tudo enquanto... Não funciona, não funciona. Se eu falar com vocês agora, ó, vou fazer o teste, vocês vão dar até taquicardia. Eu vou falar assim, ó, gente, agora todo mundo que tá aqui, 32 pessoas, as 32 vão ficar um mês sem comer chocolate. Nada, zero açúcar. Já começa, meu Deus, eu quero chocolate agora que eu quero chocolate. Por quê? Ser humano não trabalha com proibição. Pra quem gosta de tomar uma cerveja, por exemplo. Né? Se você falar assim, eu vou ficar 40 dias sem tomar um golinho de cerveja, você quer virar a jarra de chopp agora, porque a gente não funciona sobre pressão dessa forma. Então, dieta, a gente sempre associa a palavra dieta com coisa negativa, e não é. Tem que tirar isso da cabeça de vocês, né? Na verdade, qualquer rotina alimentar que eu tenha se chama dieta. Tem dieta de emagrecimento, tem dieta de ganho de massa, tem dieta de diabético, tem dieta de quem tem insuficiência renal. Então, qualquer tipo de rotina alimentar é dieta. Não necessariamente é uma coisa ruim. Eu tenho dieta para manter o peso?
que é uma dieta que vai fazer ali com que eu fique no 0 a 0. Então, assim, para de colocar isso na cabeça de vocês. Eu não posso comer mais nada gostoso, eu tô de dieta. Não. Se você fizer o seu plano alimentar por 7 dias, segunda a segunda, perfeito, você pode dar uma fugida com toda certeza no final de semana. Só que as pessoas não querem dar uma fugidinha, as pessoas querem chutar o balde na lua. Aí não tem jeito de perder peso, porque o que você faz no final de semana vai impactar a próxima pesagem. Agora, nossa, eu tô com muita vontade de comer pizza, por exemplo, tá? Então, quando eu chegar no final de semana, quando eu for no sábado à noite, né, meu marido, companheiro, quem for, vai pedir uma pizza e eu vou comer uma fatia de pizza. Ou se for, por exemplo, marguerita, que é uma simplesinha, eu vou comer 2 fatias, vou tomar um suquinho de limão e vou sair rapidamente da mesa para não comer mais nenhuma fatia. Mas eu comi, vocês concordam? É gostoso, não é coisa gostosa? Nossa, tô com tanta vontade de tomar um açaí. Você vai tomar o balde, o litro de açaí com mousse, com leite condensado? Não, agora, se você pegar um pequenininho, né, de 200, 300 no final de semana, substituindo, por exemplo, pelos 2 lanches da tarde e pegar ali só com leite em pó, por exemplo, não tem problema nenhum. Mas assim, a gente quer chutar o balde na lua, então é isso que tem que trabalhar, consciência alimentar. E isso que faz a gente emagrecer, tá? Deixa eu ver, Maíra, gosto mais do creme de cottage. Pode usá-lo? Pode. O creme de cottage, ele é um pouquinho só mais calórico, mas pode. 2 colheres de cottage equivale a 1 colher do creme de cottage, combinado? Mas pode. Tem o creme de ricota também, que é bem gostosinho. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Boa noite, todo mundo chegando. Que bom, gente, boa noite. Maíra, a gente nunca mais pode comer pizza de quando em quando... acabei de dar o exemplo da pizza. Pode, tá? Acabei de responder aí sem ter visto a pergunta. Karina, sigo a dieta direitinho, tenho muita fome no horário de 17, 18 horas. O que fazer? Ótima pergunta, Karina. Na verdade, o nosso estômago, o nosso organismo não tem relógio. Isso é muito... É triste da gente falar, né? Mas é por isso... Vocês já ouviram? Tipo assim, a manga à noite faz mal. Gente, não tem isso. Faz mal à noite, faz mal de manhã, não sei o que. O que acontece é que, geralmente, esse horário de 17, 18 horas é o horário que a gente tá chegando em casa. Então, assim... A questão não é o relógio bateu 17 horas. Por isso que você colocou 17, 18, porque tem dia que a gente chega às 5h30, tem dia que a gente chega às 5h40. Então, a questão é o chegar em casa, tá? Isso é, assim, é a reclamação de quase uns 80% dos nossos pacientes, eles reclamam desse período, do período da noite, né? Porque ao longo do dia, geralmente, a gente tem muitas obrigações, né, no nosso dia. Existe uma rotina, então existe uma ordem, né? Eu tô ocupada, às vezes, ao longo do dia, e enquanto eu tô ocupada, cheia de afazeres, eu não fico pensando em comida, né? Eu fico muito, assim, eu fico preocupada com as coisas que eu tenho pra fazer. Na hora que eu chego em casa... Que eu cheguei em casa, que eu relaxei, né? Ufa, tô tranquila. Comida. O que tem pra comer? O que eu quero comer. E se você chega em casa e vai direto pra cozinha, você vai comer até o azulejo da parede, tá? Então, a gente precisa driblar esse momento daí, que é o mais crítico. De 17, 18 horas, aí depende de paciente para paciente. Tem paciente que reclama que é 18, que às vezes chega em casa às 6h30. É nesse horário, vocês têm que driblar. Primeira coisa, não ir direto pra cozinha, tá? Isso é até dica de outra live já, né? Dá uma outra live, só isso. Segunda, vai tomar um banho antes de comer. Tomar um banho, trocar de roupa. Chega, toma só um copão de água, tá? Vai, toma um banho, troca de roupa, relaxa, calma, enxuga. Agora eu vou lá comer,
tá? Com consciência. Outra dica, você vai tirar só a porção que você for comer. Não faça mesa. Quem tá de dieta não tem que fazer mesa de café. Quem tá de dieta não tem que colocar panela em mesa, tá? A gente tem que deslocar e ir lá pegar comida e comer em outro ambiente. Se você tá lá comendo, aí tem bolo, rosca, queijo, presunto, mussarela, pão, biscoito. Poxa, eu não vou querer comer meu pit stop, né? Então, assim, tem que ter uma ordem, tá? Sai fora do local, pega só a porção que você vai comer, guarda o resto e faz a sua refeição. Outra coisa, antes só do que mal acompanhado, tá? Se você vive numa casa que você é o único que tá de dieta e nesse horário tá todo mundo comendo pão de sal fresquinho com manteiga, sai fora. Não toma café junto com eles. Espera eles comerem o pão e depois você vai lá e faz a sua refeição. Tá bom? Então tem algumas dicas da gente driblar. Tem outras também, fazer atividade física nesse horário, assistir alguma coisa quando chegar em casa e só depois comer, tá? Ah, mas eu vou ficar com muita fome. Não, é psicológico. Inclusive, quando passa até da hora da gente comer, às vezes a gente até perde um pouco a fome. Se fizer atividade física, então, até reduz um pouco a fome depois, tá? Então, são dicas pra gente conseguir seguir, vencer e driblar isso aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Maíra, uma dúvida. O suco de caixinha é saudável ou não? Também comprei o Clash. Não, não é saudável, tá, Adriana? Nada saudável. Por quê? Porque tem corante, tem conservante, tem açúcar. Então, não é saudável. É proibido? Não, não é proibido. De vez em quando pode, tá? Mas não é algo pra gente consumir diariamente. Quer tomar um suco? Espreme um limão, faz um suco de maracujá, né? Sucos mais leves. E o Clyde, assim, é só corante, conservante na água e muito sódio. Então, não é nada saudável, tá bom? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Rosimar, estou viciada em água com limão. Água com gás e limão. Tem problema nenhum. Não tem problema, tá? Se você não tiver problema de gases, tem paciente que tem desconforto abdominal por causa de água com gás. Se não tiver, não tem problema, tá? Liberadíssimo. Jesus, posso misturar gengibre no hibisco? Pode e deve. Acelera o metabolismo até. Excelente opção. Pode ferver um pedacinho do gengibre na água, tá? Então, por exemplo, pega uma fatia do gengibre, coloca no caneco, ferve e depois usa aquela água para fazer o chá de hibisco. Ou pode colocar um pedacinho na garrafinha e beber ao longo do dia, tá? Não tem problema não. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Hoje você está perguntando tanta, gente, que bom. Rodrigo, boa noite. Posso temperar a salada com azeite? Pode. Não tem problema não, tá? De preferência o extra virgem. Só que tem paciente que quer comer azeite com alface. Aí não funciona, tá? Tem paciente que fica lá, né? No azeite. Fica lá. Cada colher de sopa de azeite é um óleo, né? São 100 calorias. Então, assim, um fio de azeite que a gente coloca, que dá ali mais ou menos uma colher de sopa, já são 100 calorias. Então, a gente adiciona 100 calorias em algo que, teoricamente, seria 0 calorias, né? Por exemplo, uma salada de alface e tomate, né? E palmito, que seria 0 calorias, ela passa a ter 100 calorias. Mas não tem problema não, é até uma fonte saudável, se for só um pouquinho para dar um gostinho. Ok, mas a gente tem opções também de temperinhos naturais, por exemplo, orégano, chimichurri, salsinha, cebolinha, limão, tá? Que pode ser bom também. O slime, eu tenho muita dificuldade com os horários dos lanches, ser acostumada a só almoçar e jantar. Estou comendo sempre com atraso. Tem alguma dica? O celular não funciona. O que acontece? Quem tem hábito de fazer 2 refeições no dia, geralmente fazia 2 refeições grandes, né? Então, comia grande quantidade de comida no almoço e depois grande quantidade de comida no jantar. Aí, não fazia as refeições intermediárias. Como você vai diminuir a quantidade, seguindo... O Islaine é paciente nossa, né? Eu acho que começou agora. Como você vai reduzir as quantidades no almoço e no jantar, né, assim, provavelmente de forma até bem drástica em relação ao que você comia, naturalmente, daqui a alguns dias você vai começar a sentir fome nos intervalos,
tá? Isso é natural. Por quê? Se eu como grande quantidade, eu fico cheia muito tempo e aí eu só vou ter fome daqui a muitas horas. Se eu como menos, eu vou ter fome mais rápido, tá? No nosso cardápio, a gente fraciona, porque a gente lida muito com compulsão alimentar. Então, a gente fraciona, né? O Léo fracionou o lanche da tarde em 2 lanches. Um lanche 3 horas e um lanche 5h30. Uma dica é você fazer um lanche só 4 horas, tá? Pode ser feito também tranquilamente, um lanche só na parte da tarde. E demorando ali, atrasando tipo meia hora pra mais, meia hora pra menos, não tem problema. O problema é a gente ficar aí às 6 horas sem comer. Comer só no almoço e no jantar, aí não é legal, tá? Mas se conseguir fracionar em um lanche já tá ótimo já. Rosimar, põe uma pimentinha biquinho na salada, uma maravilha para temperar. Verdade, pimenta pode, né? Pimenta até acelera o metabolismo. Tempera a salada com pimenta biquinho, fica muito boa, fica mesmo, tá? Gente, então a gente já falou aí tudo, né? Diagnóstico, saímos até um pouquinho, demos outras dicas, né? Mas é bom quando vocês participam, porque aí a gente consegue falar sobre a demanda de vocês, né? Como que é a prevenção, gente? Prevenção de sobrepeso e obesidade, né? Na verdade, quanto antes você perceber que tá ganhando peso, melhor para você tomar providência, né? A gente tem muito paciente que às vezes demora anos para procurar ajuda. O paciente engorda 5 quilos, não vai, engorda 10 quilos, não vai, engorda 20, engorda 30, aí vai virando uma bola de neve. Então, assim, se você percebeu que tá ganhando um pouco de peso, volta. Tem muito paciente nosso que fala a seguinte frase: eu tava com vergonha de voltar. Gente, vergonha é roubar, matar e não conseguir carregar. A clínica tá aqui pra vocês, por vocês. Tem paciente que fala: Maíra, mas é a 4ª vez que eu tô vindo. Gente, daí se for a 10ª. Cada paciente tem o seu tempo, cada pessoa tem seu tempo. Às vezes, quando você começou, você não pôde dar continuidade. Às vezes, você casou, às vezes, você mudou de cidade, às vezes, ficou difícil. Então, assim, não se preocupem, a clínica é de vocês. Por isso que a gente tá aqui, né? Vamos fazer 12 anos, fazer 13, né? Até perdi a conta, é 13 anos que a gente vai fazer esse ano. 13 anos. Então, assim, se não fosse por vocês, se a gente não tivesse essa demanda, a gente não estaria tantos anos fazendo o nosso trabalho, né? Então, não esperem o peso aumentar muito, tá? Melhor forma de prevenção é a gente tentar ir antes. E como que vai combater mesmo aí é com alimentação, não tem questão, tá? Teve uma paciente nossa que mandou perguntando se poderia fazer a nossa dieta tomando Orlistat. Orlistat, para quem não conhece, é um medicamento para emagrecer, né? Que é usado para emagrecer. Só que assim, existe uma onda, né? Existe uma propaganda em volta dele, como se ele eliminasse a gordura corpórea. E o Orlistat, a única coisa que ele faz é eliminar 30%, não deixar que você absorva 30% da gordura proveniente da sua alimentação. A nossa dieta, ela é baixa em gordura. Adianta tomar o Orlistat fazendo dieta de emagrecida? Não justifica, tá? Mas então eu vou comer só gordura e vou tomar o Orlistat, então vai funcionar? Não vai, porque gordura é muito mais calórica, tá? A gordura, ela é mais calórica do que o carboidrato e do que a proteína. 1 grama de carboidrato, 4 calorias. 1 grama de proteína, 4 calorias. 1 grama de gordura, 9. Então a conta não fecha. Maíra, eu vou fazer sua dieta então tomando sibutramina para tirar minha fome. Vocês não vão passar fome com a nossa dieta. O nosso cardápio não foi feito para passar fome. Vai comer 6, 7 vezes no dia, como é que passa fome? Então, assim, não justifica, tá? Eu vvou tomar Saxenda. Agora é a última, né? Da injeçãozinha, a última moda aí. Custou 800 conto a seringa. Você vai ficar sem comer. Aí você tá emagrecendo por inanição. Quando você voltar a comer, você engorda tudo de novo. Então, assim, não
funciona. Não fujam do caminho correto, tá? O caminho correto é reeducação alimentar. Nossa, tem um pernilongo enorme aqui, eu tive que bater nele ali, senão ele ia me morder e me levar embora do tamanho que ele apareceu ali. Tá bom, gente? Então, prevenção é através da alimentação, tá? E pra gente finalizar, eu queria perguntar pra vocês e queria que vocês respondessem aqui pra mim nos comentários, dito tudo que eu falei, depois que vocês já analisaram todas as informações, tudo que eu falei aqui pra vocês, eu quero que vocês me respondam, tá? Obesidade é uma questão estética ou é uma questão de saúde? Escreva aqui pra mim nos comentários. Deixa eu ver o que vocês entenderam, né? Da nossa palestra. Mariana, ótimo. Vamos firmes na luta, vamos. Andréia, eu não quero mais deixar. Nem eu deixo você deixar, Andréia. Andréia, nossa, já eliminou 24 quilos, Andréia, eu acho. Acho que a Andréia participa só dos desafios online. Já eliminou mais de 20, eu acho que foi 24 ou 27. Eu confundo porque são tantos pacientes. Mas já eliminou aí. No mínimo que ela eliminou foi 24 com a gente, né, André? Que eu lembro. E excelente, excelente. É isso mesmo. Nem pode deixar. Simoninha, o que é bom para ansiedade? Como de ansiedade até sem fome? A gente tem que tratar a causa da ansiedade, tá? Ninguém é ansioso à toa. A gente só é ansioso por algum motivo. Então tem que tratar o motivo. Não adianta tampar o sol com a peneira. Então, geralmente, é alguma coisa que me deixa ansiosa. Ninguém é ansiosa à toa. Ah, eu tô em casa tranquila, em paz, eu tô ansiosa. Não. Ou por alguma coisa, ou por alguém, ou é meu trabalho, ou é meu marido. Alguma coisa é. Então, a gente tem que tratar a causa, tá? Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, na hora da crise, eu fazer uma atividade física, né? Batalhar com uma atividade física. Mudar o ambiente, escutar uma música, sair de casa, ligar para alguém. Tem muitas coisas que a gente consegue fazer para trabalhar com ansiedade. A gente só não pode partir para comida, sabe? Chupar chiclete, porque tem hora que você só quer mastigar. Tomar bastante água, né? Fazer um drink, por exemplo, de água com gás e limão, funciona muito bem. Então a gente tem que buscar alternativas, sabe? Para conseguir vencer e driblar e Adriano, Orlistat, diarreia 24 horas. Além disso, né, assim, tem paciente que tem incontinência, né, incontinência fecal, e, tipo, tem que usar fralda mesmo, e não é um cocô normal, né, é um cocô, são fezes gordurosas, né, então o seu organismo, ele não consegue reter, porque fica muito escorregadio. E é um horror, gente, é um horror. É um horror, vocês não queiram. É um horror. Então, assim, o cheiro é terrível, o desconforto abdominal é terrível. Para as outras pessoas que estão perto é terrível. Tem paciente que não consegue trabalhar. Então, e não precisa disso, sabe? Assim, não, tá? Rosimar, passa pelo mesmo, não, eu sou prova disso, deve ser em relação à ansiedade, né? Adriana, sibutramina, minha irmã tomou e engordou tudo de novo. Gente, Maíra, tomei sibutramina quando eu tinha 16 anos. Eu falo todas as verdades aqui pra vocês. A minha vida, assim, é super um livro aberto, sabe? Eu tomei com 16 anos porque eu cismei que eu queria formar magra no ensino médio. Nunca fui magra, né? Sempre lutei contra a balança. E aí coloquei minha mãe doida, coitada. Nossa, adolescente, quando quer um trem, né? Até minha mãe autorizar, porque minha mãe teve que autorizar, ele é tarja preta, né? Retenção de receita. E aí eu tomei, tive terríveis sintomas, né? Que são horríveis, boca seca, taquicardia, sensação de perseguição, aperto no peito, é horrível. Mas eu não contava nada disso pra minha mãe, né? Emagreci 14 quilos, aí mudei pra Mariana, formei magra, né? Dentro do vestido magro. Mas aí, com 2 meses que eu tava aqui em Mariana, eu passei pra 18 quilos a mais. E foi onde eu cheguei, depois disso, foi onde eu cheguei nos 90,5, né?
Então não funciona, vai engordar de novo. Então, e aí o grande problema é que a pessoa emagrece e engorda, fica o efeito sanfona, né? Aí o corpo estoura todo de estria, porque a pele não dá conta, né? A celulite aumenta muito, a saúde vai embora. Então não dá não, gente. Tem que ser o caminho certo mesmo, Adriano. O negócio é fechar a boca, educação alimentar. Não adianta. A gente tem que trabalhar aqui, ó, tá? Vocês responderam aí, ó, saúde. A André foi 27, tá vendo? Eu tava em dúvida entre o 24 e o 27, arrasou. Questão de saúde, com certeza. Ai, que bom, gente. Graças a Deus, né? Vocês conseguiram entender aí o recado. É uma questão de saúde, tá? Obesidade não é estética, não é pauta de aceitação, tá? Mas eu tenho que me amar. Claro, você tem que se amar independente de qual situação que você esteja. E é por amor próprio que você deve emagrecer. Não é por amor que você deve se amar e continuar obeso. É justamente por amor que você deve emagrecer. Então, que bom que vocês conseguiram entender, né, a mensagem. Que bom que ficou bem claro para vocês. Porque sim, é uma questão de saúde, não é uma questão de estética, tá? Adriana Maíra lança uns desafios no início de fevereiro. Vai ter sim. A gente vai fazer o lançamento agora no final de janeiro, tá? Daqui a pouquinho vocês vão começar a ver aí os nossos vídeos de patrocinado, né? Deve aparecer para vocês. Falando da inscrição do evento, que a gente vai fazer um evento nos dias 1, 2, 3 e 4 de fevereiro, tá? Os primeiros dias de fevereiro a gente vai fazer uma sequência de 4 aulas que vão ser ao vivo, gratuitas. A gente tá vendo ainda se vai ser aqui pelo Instagram, pelo nosso IG ou se vai ser no YouTube. Mas eu vou contar tudo pra vocês. E nessas 4 aulas a gente vai descobrir como que é possível eliminar 20 quilos em 120 dias, tá? Que é a proposta do nosso programa de emagrecimento do método EML, Emagrecimento, Motivação e Liberdade, tá? Por isso que esse mês não teve desafio 30 dias, porque a gente vai fazer o lançamento do programa do método EML. Então, as inscrições, período de inscrição para participar, né, do evento online vai ser agora, até o finalzinho de janeiro. E nos dias 1, já deixa anotado aí, provavelmente vai ser às 20 horas, ou 19, vou dar uma olhadinha ainda, mas a gente deixa fechado aí com vocês. 1, 2, 3 e 4 de fevereiro, tá? Que a gente vai dar uma sequência de 4 aulas, muito legais, vocês vão amar, para vocês entenderem como que é possível eliminar 20 quilos em 120 dias, então não pode perder. Quem não consegue fazer com a gente no presencial, né, que precisa de fazer o online, gosta do online, opta pelo online, fica atento que vai ser um programa muito, muito, muito legal aí, tá? Dirlene, essa semana eu tô super ansiosa, muito chuva, sem água, tá complicado. É o que eu falei no comecinho da live, Dirlene, a gente fica ansiosa por uma situação específica, né? Então, chovendo, você fica preocupada, muita gente perdendo as coisas, distribuição de água, né, comprometida, esgoto comprometido. E aí a gente acaba querendo não sentir aquilo que a gente tá sentindo. E aí você fica tão abafada, né? Você fala, ai meu Deus, tudo errado, esse tempo nublado, eu tô nervosa. E a gente come pra não sentir o que a gente tá sentindo. Só que quando a gente come, né, além de não resolver o problema, porque a água vai continuar não chegando, a chuva continua caindo, todos os problemas continuam lá. E a gente ainda tem o problema do excesso de peso, porque engorda, né? Principalmente quando a gente come por ansiedade, não tá com fome, não tava na hora, vai acumular, vai engordar. Então tem que respirar fundo, conseguir ser racional e pensar, olha, eu não tô com fome agora, não preciso comer agora, eu preciso me acalmar, pensar com clareza e seguir em frente. Vai passar, sabe, assim, se Deus quiser, eu acho que a previsão é até quinta, né, quinta parar de chover, com a graça de Deus, que eu fico super triste com esse tempo nublado, eu não gosto, eu sou super do sol, do calor, do verão, mas vai passar. Vocês ficam tranquilos que vai passar, eu tenho fé que vai, tá? Rosimar Maíra quis dizer que a gente não passa fome com sua dieta mesmo.
Mesmo não, eu fiz, é uma maravilha. Sim, não passa fome com a nossa dieta, a gente passa vontade. Ai, que vontade de tomar um vinho. Ai, que vontade de comer um chocolate. Vontade, fome vocês não passam não, tá? Márcia, boa noite, Raíra. Boa noite, querida. Simone, onde me inscrevo? Vou passar pra vocês, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai postar aqui nas nossas redes sociais. É só vocês colocarem o WhatsApp, o nome, o WhatsApp e o e-mail. Vai ter uma páginazinha de inscrição pra vocês participarem. Vai ser muito legal, tá bom? Passa a receitinha de saladas e temperos para variados. Vou fazer depois pra vocês um post. Pode deixar, tá? Vou fazer um post pra vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui antes da gente encerrar. Boa noite, quem chegou aí agora, boa noite. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por estarem aqui. A gente teve muitas pessoas ao vivo hoje, muita gente passou por aqui, muita gente perguntando, né? Mandando pergunta. Nossa, fiquei muito feliz, muito satisfeita com a nossa interação. Ainda mais num dia chuvoso, né? A gente consegue aquecer um pouquinho aí o coração. Adriana Maíra, era para ter me pesado hoje, mas não deu devido às chuvas. Amanhã posso passar aí? Preciso? Claro, pode passar sim. A gente vai estar aberto de meio-dia às 18, tá? Não tem problema não. Então, gente, muito obrigada pela presença.